Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Como é bom vir à casa do Senhor e cultuar o seu santo nome. Deus tem feito maravilhas no nosso meio e eu me alegro de saber que nós temos um Deus amoroso, que cuida de nós, que provê nas nossas necessidades. Esse Deus que servimos é o Deus eterno, poderoso, que faz o impossível possível. Amém? Amém. Nessa noite nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que começamos na nossa igreja, o Deus do impossível, buscando o impossível com Deus. Mas eu gostaria de dar bem-vindo a você que está nos visitando através da internet. Tenho certeza que várias pessoas estão nos ouvindo neste momento. Quero dar um bem-vindo a vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão aqui, que vieram, você veio pela primeira vez ou segunda. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa nessa noite falar ao seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de trazer apenas uma pequena história que eu estava lembrando hoje. Certo homem estava dirigindo o seu carro, seu Fusca 70, e no meio da rodovia esse carro quebrou, e ele encostou ali no acostamento, e ficou muito nervoso, porque ele estava atrasado, o seu carrinho estava praticamente caindo os pedaços, já estava passando do momento de ir para o ferro velho, e ele tentando consertar aquele carro com a mão toda suja de graxa, chutando um pneu, ia de um lado para o outro, tentando consertar, uma poça de água, de óleo muito grande embaixo do carro, e xingando, falando palavrões, ali nervoso. Ia passando um pastor dirigindo, e pensou, vou ajudar esse rapaz. Encostou o carro dele, e ouvindo aquele xingatório, e mesmo no meio daquele barulho, ele resolveu arriscar, dar uma palavrinha. Chegou perto dele: meu irmão, tenha calma. Conversa de pastor, né? Respira fundo, senta e respira fundo e descansa, calma primeiro. Quando você perceber que você está calmo, então você fecha os seus olhos, ore com muita fé. Quando você sentir que tem fé suficiente, você vai ali, entra no seu carro, dá a partida e vai embora. E o homem então sentou, acalmou, respirou fundo. Quando ele sentiu que estava calmo, ele começou a orar. Aí ele levantou rapidamente, entrou no carro, colocou a chave, deu partida, o carro pegou ele e foi embora. O pastor ficou olhando assustado, pensando: misericórdia, vai ter fé assim lá longe. Então, nem o pastor tinha fé que aquele carro ia funcionar. O carro já estava passando da hora de ir para o lixo. Mas o homem, com toda a sua fé, foi lá e deu partida e o carro foi embora. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 11. Nós vamos estar usando muito a Bíblia nesta noite, então você não feche a sua Bíblia, esteja conosco. João capítulo 11, versículo 40. Todos encontraram? João capítulo 11, versículo 40. Um versículo só, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Mais uma vez, que versículo bonito, né? Jesus disse, eu não te disse, não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Como eu falei, nós estamos falando esses dias, esses meses, estamos pregando sobre o Deus do impossível, buscando o impossível com Deus. E várias mensagens foram pregadas aqui, vários pastores pregaram, pastor Wander, Carlitos Paz,
Edmeia, Williams pregaram falando do impossível de Deus. E nós trouxemos mensagens falando que esse Deus é o Deus do impossível, que para Deus não há impossível, que tudo para Ele é possível. E a semana passada o pastor Ribamar começou uma série dentro dessa série, que é chamada Os Inimigos do Impossível. Na verdade, ele pregou e falou sobre rebeldia, que rebeldia nos impede de ver o impossível de Deus. E hoje eu quero falar para vocês sobre incredulidade. Esse é um dos inimigos do impossível, que nos impede ver o impossível de Deus, a nossa incredulidade. Quero falar com vocês, começando, primeira passagem que vamos estudar ela nesta noite, está em Marcos capítulo 6. Vou estar lendo o versículo 1 até o 6. Se você puder levar a sua Bíblia lá para nós lermos, Marcos 6, versículo 1 diz o seguinte: E partindo dali Jesus, ele chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, entre os seus parentes e na sua pátria. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Solta aí a nossa leitura. O que eu acho mais interessante e bonito é como Deus usou Marcos, como o Espírito Santo usou esse evangelista para escrever esse trabalho, para escrever esse relato. É interessante que nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 5, começando no versículo 21, que vai até o versículo 43, nós vemos uma história de um homem chamado Jairo, chefe de uma sinagoga, um religioso, um homem que vivia a sua vida ali como um fariseu, como um judeu, melhor dizendo, um judeu trabalhando na sinagoga, exercendo a sua atividade religiosa. Um dia esse homem se encontrou com um problema muito grande na sua casa. A sua filha de 12 anos adoeceu. Então Jairo correu, sabendo que Jesus estava na cidade. E eu imagino, se Jesus chegasse nessa cidade hoje, quantas pessoas não iriam atrás de Jesus? E Jairo foi um deles que foi atrás de Jesus para pedir socorro, para que ajudasse a sua filha que estava enferma. E interessante que, enquanto ele chega e pede ajuda, Jesus caminhando em direção à casa de Jairo, uma outra história, um parênteses abre ali no meio da história de Jairo. A história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, e esta mulher simplesmente toca na orla da roupa de Jesus, do vestido de Jesus. E ao tocar, ela foi curada imediatamente desse fluxo que ela tinha por 12 anos. Imediatamente, a Bíblia diz que essa mulher padeceu, ela sofreu dores por 12 anos. Ela perdeu as suas finanças, gastou com médicos, e médicos mais médicos não puderam fazer nada. E um simples toque na roupa de Jesus curou-a imediatamente. Eu imagino que ali estava Jairo a cada momento, vendo aquela situação acontecendo,
pensando com ele mesmo e até mesmo se alegrando com o coração, com aquela mulher que estava alegre de ter sido curada, e Jairo, quem sabe, pensando: cheguei no local correto, estou na pessoa certa, essa pessoa vai curar a minha filha, porque ele curou essa mulher, também ele tem poder para curar a minha filha. E de repente chega um grupo de pessoas e diz: não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. O semblante de Jairo se transformou. As esperanças dele haviam acabado. Porque enquanto a sua filha estava viva, talvez ele pensava que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas agora é tarde, ela morreu. E a Bíblia diz que Jesus somente olha para ele e diz: não temas, crê somente. O seu impossível eu farei ser possível. Jairo, não temas, crê somente. Vamos à sua casa. E chegou lá na casa de Jairo. Jesus ressuscitou a sua filha de 12 anos. E chega o final do capítulo, nós entramos no capítulo 6, e vemos um contraste, completamente opostos. Vemos dois grupos de pessoas, duas situações. Capítulo 5, nós vemos um grupo que creia em Jesus como aquele que poderia operar milagres, aquele que poderia curar os enfermos, ressuscitar mortos, aquele que era o enviado de Deus, o Messias para curar. E entramos no capítulo 6, vemos o segundo grupo, um grupo daqueles da cidade de Nazaré, a cidade em que Jesus foi criado, talvez desde a sua infância até os seus 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério. Nós vemos um grupo completamente apático, diferente. Eles viram, eles ficaram maravilhados em ouvir os ensinos de Jesus, e até perguntavam de onde vinham tanta sabedoria. A Bíblia diz que Jesus fez uns poucos milagres ali. Eles viram Jesus fazer alguns milagres e não entenderam o que estava acontecendo. E por não entender o que estava acontecendo, eles escolheram rejeitar a Jesus. Eles decidiram rejeitar a Jesus. E a Bíblia diz que até mesmo os próprios irmãos de Jesus e suas irmãs o rejeitaram. Jesus foi criado naquela cidade, as pessoas o conheciam, a sua família, talvez Jesus como carpinteiro, como um filho mais velho, na ausência ali de José. E eu falava isso hoje ali na classe que estava dando antes do culto, de 5h30 às 6h15, eu tenho que usar esse pedaço para vender o meu peixe também, Daniel. Uma classe muito boa em que nós conversamos ali, ensinamos, somos ministrados e ministramos. E disse que Jesus, na condição de um filho mais velho, trabalhou para sustentar, quem sabe sustentar os seus irmãos, ajudar os seus irmãos. Ele viveu uma vida digna, uma vida maravilhosa e bonita de ser copiada ali naquela cidade, mas mesmo assim, a dureza de coração dos seus irmãos, das suas irmãs, da sua família, da sua cidade, dos seus amigos, os corações deles endurecidos, não deixaram eles ver quem era Jesus. E Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. E o versículo diz, versículo 6, diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali por causa da incredulidade deles. E eu faço uma pergunta hoje: será que eu posso impedir Deus de operar o milagre? Será que você pode impedir a Deus de operar um milagre?
E a minha resposta eu vou dar para vocês. Eu digo para vocês que eu não posso impedir a Deus de operar nenhum milagre. Eu não posso, você não pode impedir a Deus de operar nenhum milagre, porque o poder de Deus, o mover de Deus, não se resume naquilo que você pensa. Não está limitado a mim nem a você, no que eu creio ou no que eu deixo de crer. O poder de Deus para operar, para curar, para libertar, para salvar, não está limitado no que você ou eu pensamos. Se eu não existisse, Deus ainda estaria fazendo milagres. Se você não existisse, Deus ainda estaria operando milagres. Portanto, o que você pensa ou deixa de pensar não vai influenciar no poder de Deus. Se o mundo, se as pessoas, se a humanidade não existisse, Deus ainda estaria operando milagres, porque Deus criou todo o universo apenas com o poder de sua palavra. Não precisou de mim crer, nem de você. Portanto, o milagre só depende de Deus. Pastor, então como você me explica essa passagem de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, onde diz: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus não operou milagres ali pelo fato de que as pessoas não confiaram nele. As pessoas o rejeitaram. Elas, apesar de verem algo diferente em Jesus, tendo visto sabedoria nele, não puderam ver nele a deidade. Viram algo que chamou a atenção, mas não viram Jesus como Messias. E por consequência não acreditaram nele. E por não acreditar nele, não trouxeram os seus enfermos diante de Jesus. Naquela cidade as pessoas tinham problemas para ser resolvidos. Tinham enfermidades, mas elas não acreditaram em Jesus. Não vieram diante de Jesus. A Bíblia diz no versículo 5 que apenas um pouco de enfermos foram criados. Eles tinham necessidade sim, mas não trouxeram diante de Jesus para ser resolvidas. Eles estavam diante do Deus eterno, o Deus que faz o impossível possível, mas eles não acreditaram. Eles estavam diante do pão da vida que desceu dos céus. Eles estavam diante deste pão, mas não vieram até ele para saciar a sua fome. Eles estavam diante da água que jorra do trono de Deus, da água da vida, mas não vieram para saciar a sua sede. Eles não acreditaram em Jesus. A minha fé, a sua fé, na verdade, nos proporciona ver o milagre. O meu acreditar não impede Deus de agir, mas Ele me proporciona a ver o milagre. E eu quero dar um exemplo para vocês. Talvez vocês não estão entendendo o que eu estou tentando dizer. No livro de 2 Reis, capítulo 6, 24, até o capítulo 7, versículo 20, tem uma história ali que aconteceu com o profeta Eliseu. A cidade de Samaria, a capital de Israel, tinha sido sitiada pelo exército da Síria. Ser sitiado significa ser fechado completamente. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade, porque se entrassem seriam mortos, se saíssem seriam mortos. Do lado de fora estava o inimigo. A Bíblia diz que o tempo passou, aquela cidade ficou sem ter o que comer, a ponto de uma mãe comer o seu próprio filho. O rei de Israel
achou que o que estava acontecendo era culpa de Eliseu e mandou um grupo de pessoas dizer para Eliseu: diz para este homem que eu vou matá-lo. Quando eles chegaram lá, Eliseu disse a eles assim: diga ao rei que amanhã haverá abundância de alimento. O capitão do rei disse: ainda que Deus, veja a conversa do incrédulo, ainda que Deus abrisse a janela dos céus, mesmo assim isso não seria possível. Eliseu respondeu: pois você verá, mas você não vai participar da bênção. E o que aconteceu naquela noite, quando o dia estava quase raiando, havia do lado de fora de Samaria 4 leprosos, com fome como todos estavam com fome, e começaram a conversar e disseram: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós continuarmos do lado de fora, nós também vamos morrer de fome. Se nós formos ao exército ali no acampamento da Síria, o que pode nos acontecer de pior? O máximo é nós morrermos, todo jeito estamos fadados à morte. Quem sabe eles nos dão alguma coisa para comer. E quando chegaram lá, encontraram o acampamento vazio. A Bíblia diz que no meio da noite Deus fez um grande estrondo, e este exército da Síria correu, pensando que Israel havia contratado os egípcios e outros exércitos para atacar a Síria, atacar aquele acampamento, e eles deixaram tudo para trás. Então aqueles 4 leprosos começaram a comer, a se saciarem, e um disse: eu acho que não é bom que nós façamos isso, porque algum mal pode nos acontecer. Vamos lá na cidade e dizer o que está acontecendo. Quando eles relataram ao rei o que estava acontecendo, o rei mandou um grupo de pessoas para certificar que era verdade. E eles voltaram e disseram: sim, é verdade, não é nenhuma armadilha, está tudo certo. Eles foram embora, deixaram toda a comida, todo o alimento. A Bíblia diz que o capitão do exército do rei de Israel estava à porta, diante do portão. Quando abriram o portão, ele pôde ver toda a abundância de alimento. Mas o povo estava faminto, o povo estava com fome, então correu, atropelou, pisou em cima deste homem, e este homem morreu. A sua incredulidade não impediu Deus de operar, de agir, mas ele foi impedido de receber a bênção. É isso que acontece com a nossa incredulidade. Ela nos impede de ver a bênção, de receber, de participar da bênção de Deus. Não que eu vou impedir pela minha incredulidade de Deus operar. Nós estamos falando e sonhando com o impossível de Deus e os milagres. Por que Jesus opera milagres? Qual o propósito do milagre na nossa vida? A melhor resposta para isso eu vejo no Evangelho de João, capítulo 11. A história de Lázaro, capítulo 1, versículo 1 ao 44. Essa passagem diz que Lázaro adoeceu e as suas irmãs mandaram buscar Jesus, e Jesus atrasou. Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. 4 dias depois que Lázaro estava morto. E Jesus chega e conversa com Marta. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus foi tocado pelo que estava acontecendo ali. Jesus chorou. Jesus chega, conversa com Maria, com Marta, e fala: Marta, aonde ele está?
remove a pedra, Marta. Aí Marta diz: mestre, já tem 4 dias. Lázaro está cheirando mal já. Versículo 40. Jesus disse a ela: eu não te disse, Marta, que se você crer, você verá a glória de Deus. Este é o propósito do milagre, porque o milagre acontece. Jesus, quando foi até Lázaro para ressuscitar Lázaro, Jesus não foi para fazer um milagre. O foco de Jesus era trazer glória para Deus. Todo milagre acontece para trazer glória a Deus. Por isso que Jesus disse: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Não é: Marta, se você crê, o seu irmão vai ressuscitar. Não, é: você vai ver a glória de Deus. Porque todas as vezes que um milagre acontece, é para glorificar o nome de Deus. Quando uma pessoa está com câncer, acometido de câncer, e Deus cura essa pessoa curada de câncer, essa pessoa tem que testemunhar para que o nome de Deus seja glorificado. Quando uma mulher estéril dá à luz, ela concebe e dá à luz de um filho, é para a glória de Deus, ela tem que testemunhar que é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando o impossível se torna possível na nossa vida, nós temos que testemunhar, nós temos que falar disso às pessoas, falar na igreja, para que o nome de Deus seja glorificado. Todo milagre acontece para glorificar o nome de Deus. É o único propósito pelo qual isso acontece, para levar glória a Deus. E nós temos Jesus sempre nos ensinando. Jesus nos ensina acerca do milagre. Jesus nos ensina acerca até mesmo da fé. Em Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. E eu estou trazendo essas passagens porque todas elas são questionáveis. Quando alguém diz: pastor, mas alguém disse que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer isso, isso e isso. Eu estou tentando trazer à igreja, porque muitas pessoas têm explorado da fé alheia. Porque nós, como cristãos, vivemos mitos. Muitas vezes vivemos em mitos. E Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que a fé, o que eu creio, o que eu, pastor William, creio, o que você crê, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando o lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore, e seus ramos se aninharam às aves dos céus. A fé é semelhante a um grão. E um grão, ele é lançado, ele é uma semente que é lançado, e para crescer às vezes passa por muitos problemas. A semente, ela cresce ao meio de vários problemas, e isso é a nossa fé. A nossa fé vai crescer no meio de problemas. Ela vai crescer em relacionamento com Deus. Ela vai crescer em dependência de Deus, em confiança de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Até que um dia a nossa fé vai atingir uma estatura de maturidade, se vai tornar uma grande árvore e vai dar frutos. Esse é o ensinamento. Porque a fé madura, a fé verdadeira, ela vai mudar a nossa forma de viver. A fé verdadeira, a fé madura, ela vai influenciar a minha forma de reconhecer quem é Deus na minha vida. A fé verdadeira, a fé madura, ela vai mostrar quem Deus é para mim. E Deus é tudo, e sem Ele nada existe. Deus é provedor, é Ele que me sustenta. E nós só reconhecemos isso através de ter uma fé madura, desenvolvida. A fé desenvolvida, que atingir a maturidade, ela vai influenciar na forma que eu vejo a igreja, na forma que eu me relaciono com a igreja, na forma que eu vivo dentro da igreja. A minha perspectiva em relação à igreja vai mudar de acordo com a minha fé, com o relacionamento que eu tenho com Deus.
A minha perspectiva em relação ao ministério vai ser mudado, vai ser transformado. Tudo que eu fizer, apesar das dificuldades, eu farei e nós faremos para glorificar o nome de Deus, quando nós temos uma fé aprimorada, uma fé desenvolvida. Os meus talentos e dons serão para glorificar o nome de Deus. E o único nome que é exaltado, que é glorificado dentro da igreja é o nome de Deus, é o nome de Jesus e não o meu. Tendo falado um pouco sobre fé, tendo falado para vocês a respeito de incredulidade, eu quero falar para vocês como nós devemos tratar a incredulidade. E tem uma história muito bonita ainda no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 24. Não precisa colocar na tela ainda essa passagem. Por causa do tempo, eu vou apenas mostrar o que está acontecendo. Jesus Cristo chega, um homem havia trazido seu filho, possesso de demônio, para os seus discípulos, e os seus discípulos não puderam expulsar. Então Jesus chega e encontra aquela situação, e pergunta o que estava acontecendo, quando esse homem chega e diz: eu trouxe meu filho, para que seus discípulos libertassem ele desse demônio, e eles não podem fazer. E Jesus conversa com o pai. Há quanto tempo ele está assim? Ele diz: desde a infância. Desde a infância que esse demônio toma ele, lança ele na água ou no fogo para tentar matá-lo. E ele pergunta: o Senhor pode me ajudar? E Jesus disse: posso, você crê? Eu imagino que esse homem baixou a sua cabeça e disse: creio. E de cabeça baixa disse: ajuda a minha incredulidade. Versículo 29, versículo 24 de 9, Marcos 9, por favor. Coloca na tela para mim. Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades. Tem momentos na nossa vida que dentro da nossa casa está o problema. Talvez a nossa esposa, não quero dizer aqui que mulher é problema. Quem tem uma sabe o que eu estou dizendo, mulher é bênção também. Amém? Talvez o problema é o seu esposo, não estou dizendo que os homens são problemas, quem tem um sabe que é bênção. Só ouvi 2 ou 3 amém. Homem é bênção, cadê os améns? O amém dos homens foi mais forte do que o amém das mulheres, mas tudo bem. Isso fica para corrigir numa outra pregação. Mas estava ali este homem dizendo: cure, me ajude na minha incredulidade. E nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e procuramos às vezes Jesus, procuramos o psicólogo, procuramos tudo. E eu imagino se Jesus chegasse diante de nós e falasse: William, você crê? Qual seria a minha resposta? Eu posso enganar todos vocês, mas eu não consigo, jamais vou enganar a Deus. Jamais vou enganar a Jesus. E às vezes nós afirmamos que temos uma fé inabalável. Mas este homem, ele disse: mestre, me ajuda na minha incredulidade. Ele foi sincero. Ele reconheceu que o que ele tinha, a fé que ele tinha, na verdade, ele não acreditava. Ele poderia estar convencido, mas não acreditava. E ele diz: me ajuda, me ajuda.
Ele deixou de ser hipócrita, ele não foi hipócrita naquele momento, e muitas vezes isso se aplica a nós, nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós temos que deixar de ser hipócrita. Esse homem não foi. Diante da necessidade do seu filho, diante do sofrimento do seu filho, o seu coração talvez estava sofrendo. A única esperança que ele tinha era Jesus, mas mesmo assim ele não acreditava suficientemente. E Jesus, interessante que Jesus, antes de tratar, antes de operar o milagre, Jesus vai na maior necessidade do ser humano. A necessidade que aquele homem tinha não era somente curar o seu filho. A necessidade daquele homem maior era crer em Jesus Cristo em primeiro lugar. Era ter o seu coração transformado. Por isso que Jesus disse: você crê? Creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda. Nós precisamos ser sinceros, e ele foi sincero. Ele expôs a sua própria incredulidade. Ele não quis ser hipócrita. Diante dessa passagem, eu quero dar uma definição para você de hipocrisia. Hipocrisia, diante dessa passagem, eu digo que hipocrisia é incredulidade camuflada. Hipocrisia é desobediência camuflada. É incredulidade camuflada. Você pode dizer: pastor, hipocrisia não é isso. Eu sei que hipocrisia não é isso. A palavra no original grego significa ator, aquele que representa. Hipócrita é uma pessoa que representa. Mas eu estou dando esse significado mediante o que a hipocrisia esconde. E muitas vezes a hipocrisia esconde uma incredulidade atrás dela. E esse homem se expôs para que ele fosse curado. É assim que nós tratamos a nossa incredulidade. Sejamos sinceros diante de Deus. Sejamos sinceros diante dEle, porque Ele vai nos honrar. Eu gostaria, estou caminhando para encerrar essa mensagem. Eu quero encerrar com vocês falando quais são os resultados da incredulidade na nossa vida. Quero dizer aqui para vocês que a incredulidade nos leva para um patamar natural em que nós vamos estar contemplando o sobrenatural e não vamos poder fazer nada. A incredulidade nos deixa somente no possível, sonhando com o impossível. Este ano nós estamos buscando o impossível. Eu sei que Deus vai fazer coisas nesta igreja. Eu sei que Deus vai fazer coisas na minha vida. Eu sei que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Mas você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que trazer diante dele as suas necessidades. Você tem que confiar nele como a sua única esperança. Deixe a sua força de lado e busque esse Deus, porque ele é poderoso para te dar vitória em tudo, em todos os seus caminhos. Mas nós, na nossa incredulidade, nós ficamos sofrendo a enfermidade, contemplando o milagre. Na nossa incredulidade, nós ficamos como os moradores de Nazaré, a cidade de Jesus, que conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, conhecia os pais de Jesus, tinha amizade com Jesus, mas não confiaram em Jesus, não colocaram as suas vidas na mão de Jesus. Na nossa incredulidade, nós ficamos como o capitão da guarda do rei, que vemos toda a abundância diante dos nossos olhos, mas não podemos participar da bênção. E na nossa incredulidade, nós ficamos como os espias. Os espias que Moisés mandou para espiar a terra prometida. Eles ficaram e morreram num deserto árido, contemplando a terra prometida. E a única coisa que eles diziam é que naquela terra, o povo de lá era poderoso, forte e grande.
e que era mais forte do que eles. Eu quero encerrar essa mensagem com um testemunho que eu ouvi alguns anos atrás de um pastor aqui dos Estados Unidos. Esse pastor contou que na igreja onde eles estavam, essa igreja tinha um problema que não tinha estacionamento. A igreja estava situada em um lote, cujo lote tinha uma elevação, um monte de terra, um morro natural que estava ali. E este pastor, com a sua igreja, precisava daquele local para fazer dali o estacionamento da igreja. Eles não tinham dinheiro, porque para a remoção daquele monte iria gastar muito dinheiro, para fazer a terraplanagem também. E depois teriam que fazer a cobertura de asfalto. A igreja não tinha dinheiro para isso. E ele disse que, baseado nessa passagem, em que Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte para que ele se transporte daqui para acolá, e isso vai acontecer. Interessante a forma que ele viu, mas ele começou a orar a respeito disso, ele e a igreja. Senhor, remove esse monte. E eu tenho certeza que ali dentro daquela igreja havia pessoas que duvidaram. Eu tenho certeza que havia pessoas ali que estavam pensando: esse pastor está louco, como que Deus vai remover esse monte? Mas essa era a oração específica: Senhor, remove esse monte, nós precisamos de um estacionamento. Diz ele que poucas semanas depois, 3, 4 semanas, chegou um homem na igreja, era o dono de uma construtora, contratado pelo Estado para fazer uma obra ali perto. E essa obra precisava de compactação, de um grande volume de terra para compactar. E ele disse que ele não teria tempo suficiente para buscar terra nos lugares, o lugar mais próximo estava muito longe, e isso iria retardar a obra, ele tinha um prazo para entregar. E ele simplesmente fez uma proposta: vou fazer uma proposta para vocês. Se vocês me darem essa terra, eu vou comprar de vocês. Eu removo toda ela, tiro toda ela daqui, faço para vocês a terraplanagem, e para não ficar feio, eu coloco o asfalto. Deus deu para aquela igreja o estacionamento, porque eles acreditaram. Porque eles oraram e buscaram a Deus. Esse era o desejo de Deus, de fazer isso ser cumprido diante dos olhos deles. É possível que algumas pessoas não acreditaram, mas isso não impede Deus de agir. Isso não impede Deus de operar. E o Deus que nós servimos é assim. Se você nessa noite diz: pastor, eu tenho impossível na minha vida. Eu tenho impossível na minha vida como pai, como esposo, como profissional, como cidadão. Tenho coisas na minha vida que necessitam de um toque de Deus. Eu quero que você, onde você está, você feche os seus olhos. Eu quero que a igreja neste momento, enquanto o pastor Daniel está vindo, se o grupo de louvor puder vir com ele, vai estar tocando aqui, eu quero simplesmente orar com vocês. Colocar a sua vida na mão de Deus. Se você diz nessa noite: pastor, ore por mim, porque em muitas instâncias da minha vida, muitos momentos da minha vida, eu digo que confio, que creio em Deus, mas eu tenho falhado. Eu queria crer como muitos creem. Eu queria ver milagres acontecer na minha vida. Talvez você diz assim: Pai, eu oro nesta noite pela tua igreja.
Eu oro por cada pessoa que está aqui nesta noite, por cada necessidade. São curas que estão diante de Ti. É o impossível na vida de cada pessoa, Senhor. Nesta noite eles estão apresentando no Teu altar. Senhor, faça o impossível ser possível. Limpa-nos se há alguma coisa em mim, Senhor, em nós que impede, Senhor, que eu possa ver o Teu agir, o Teu mover, a Tua glória na minha vida. Remova, Pai. Eu oro por cada pessoa que nesta noite diz: Senhor Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Pai, faça o impossível na vida de cada um. Transforma os seus pensamentos, que eles possam olhar para Jesus nesta noite como Messias, como o único que pode fazer um milagre na vida deles agora, como aquele que pode trazer um milagre como um presente para eles, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo.